acabou ainda não. Se você está aqui é porque Deus ainda quer falar. Amém? Vamos ficar de pé de novo, virar para lá agora e vamos fazer aquela massagem, porque agora você está tensa, o dia foi muito difícil. Capricha aí, martelinho, martelinho. Vai lá, Cláudia, arruma alguém para fazer massagem no você, faz em alguém. Vai lá, manda ver. Não deite no banco, isso aqui não é um spa, ok? Agora vire-se para o outro lado, porque você pensa que a vida é só receber massagem. Vai lá. Manda ver. Ok, agora já está virando assédio. Chega, pode sentar. Eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu estou no final de um acampamento ou de uma reunião como essa, uma conferência como essa, eu fico imaginando o que é que Deus vai fazer da gente. Porque Ele não nos trouxe aqui em vão. E eu espero que você tenha uma santa expectativa do que Ele já fez e talvez você não esteja vendo ainda. Porque os processos de Deus a gente nunca acompanha. Quando a gente vê, aconteceu. Não é? Nossa, eu mudei nisso, gente. Ele não deixa a gente participar muito para não ficar dando palpite, porque mulher é complicado, né? A gente pede a opinião de alguém e já fica dando palpite junto. Não, mas isso aqui que você está falando, né? Então, Deus não deixa a gente participar, não. É só se render e deixar que Ele faz. Para a gente encerrar esse momento, esses momentos que vocês tiveram, eu tenho certeza que vocês receberam muitos caldos aí, caldos grossos, né? De mulheres que vão sair daqui fortalecidas pelo Senhor, empoderadas no Senhor, plenas dessa perspectiva que só Deus pode dar para a gente, né? Eu queria que você fizesse um exercício agora. Você não vai falar, você vai olhar, vai ficar pensando aí, fazendo as contas aí dentro da sua cabeça. Se você tivesse que dar uma nota para você, como filha, se você ainda vive na casa dos seus pais, que nota você daria? Na sua cabeça, não precisa falar não. Como você se comporta, etc. Se você tivesse que dar uma nota para os seus pais ou para as pessoas que são responsáveis por você, com as quais você ainda vive, que nota você daria? Se você tivesse que dar uma nota para o seu marido, se você tiver marido, ou para o seu namorado, que nota você daria? Nós estamos sempre avaliando as pessoas, mesmo que a gente não dê notas. Eu tenho certeza que foi mais fácil dar nota para os outros do que para você. Se você fosse te dar nota como esposa, que nota você daria? Como mãe? Hoje nós vamos falar agora nesse momento nós vamos falar sobre como a minha família sente ou não que eu vivo na perspectiva de Deus. Porque é muito fácil você me enganar. É muito fácil você enganar as pessoas da igreja, no seu trabalho. A gente veste aquela roupa de gente boa e sai. Cara de mulher legal e sai. Mas será que se eu pedisse para as pessoas que vivem com você dentro da sua casa te avaliar, a sua nota seria tão boa quanto você pensa que é? E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre como viver a perspectiva de Deus dentro da minha casa. Porque é o lugar mais difícil de ser cristão, não é não? Ou é só para mim?
Vocês acham isso também? E por que é tão difícil? Porque no fundo a gente acha que as pessoas da nossa família são obrigadas a aguentar a gente como a gente é. A gente não faz os escarcéus que a gente faz em casa, fora de casa. A gente se controla, né? Então eu queria falar de algumas coisas que eu creio que vão nos ajudar aqui. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, que normalmente eu gosto de trabalhar um texto, mas hoje eu vou falar sobre alguns assuntos e usar os textos de acordo com essas considerações. Como a minha família tem sentido ou não que eu estou na perspectiva de Deus? A primeira coisa que a gente tem que aprender é algo que Jesus fez ali na cruz. Eu vou precisar de 2 mulheres para me ajudarem aqui. Por favor, venham rápido, correndo. É você mesmo. Se você sentiu que tem que vir, venha. Mais uma? Obrigada. Estica para mim isso aqui, para ficar que nem um pano de fundo aqui para mim. Pode ser aqui. Não. Você segura numa ponta, ela noutra. Acho que ela é redonda, não tenho muita certeza. Deixa eu ficar na frente. Nossa, é grande. Pode suspender, porque vocês têm... Quando Jesus estava lá na cruz, ele falou algo muito interessante. Ele pôs um pano de fundo em toda a humanidade. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse foi o pano de fundo que Jesus pôs em nós. E nós temos que aprender a pôr pano de fundo nas pessoas com as quais a gente vive dentro de casa. O que é pano de fundo? Obrigada, senão vocês vão ficar com dor Pode deixar que eu vou amassar mesmo. Eu já falei para ela, se ela ia brigar comigo, que eu ia amassar, eu vou amassar. O que é pano de fundo? Eu vou explicar já. Vou contar uma história antes de explicar. Vocês estão ouvindo bem? Porque eu não estou me ouvindo muito bem. Estão ouvindo bem aí, né? Tá. Pensa, Londres, domingo de manhã, um metrô. Todo mundo muito bem arrumado, pouca gente dentro do trem, alguns lendo, outros ouvindo música, outros não fazendo nada, só pensando na vida. E, de repente, tem um cara que escreveu um livro, que é amigo do Henry Nouwen. Eu não sei quem é esse cara, mas o Henry Nouwen... Eu não sei se é o Henry Nouwen ou o Brennan Manning que conta essa história, eu sempre confundo os dois. E ele estava no metrô, sentado ali também. E, de repente, entra um rapaz, um homem, um moço ainda, com 4 crianças. Abre a porta do metrô, ele entra com as crianças. E, de repente, esses meninos, essas crianças, começam a pendurar pelo vagão afora, e derruba livro, e rasga jornal, e bate, e soca, e faz, e bate nas pessoas. E você sabe que o inglês, ele é o polido, o educado. Então, isso é uma assinte para qualquer inglês, isso acontecer. E esse amigo aí, do Henry Nouwen, ou do Brennan Manning, começou a ficar indignado e olhar para o homem que trouxe aquelas coisas, aqueles demônios da Tasmânia para dentro do trem, do vagão ali do metrô. E aí, de repente, ele não aguentou, ele levantou e falou, chegou perto do moço: senhor me desculpe. O senhor conhece essas crianças? Sim, senhor. O senhor é o que delas? Eu sou pai delas. Eu falei: o senhor não está vendo o que elas estão fazendo aqui? Ele falou: estou. E o senhor não vai fazer nada a respeito? Ele falou: moço, a minha esposa acabou de morrer, eu não sei o que fazer. Aí o Henry Nouwen, ou o Brennan Manning, fala o seguinte: você só vai entender o inimigo, ou aquele que te machuca, se você souber onde ele dói. As pessoas não nos machucam e nos ferem simplesmente por fazer isso. Há um pano de fundo na história dessas pessoas. E se você não aprender a olhar o pano de fundo do outro, você nunca vai perdoar, você nunca vai dar oportunidade, você nunca vai conhecer aquela pessoa de verdade. Porque o que a gente faz normalmente? Desculpe, eu vou fazer isso com vocês, mas eu vou fazer.
Nós temos muito claro na nossa cabeça quais são as nossas necessidades, quais são os traumas que nós tivemos. Então, o que a gente faz? A gente chega em casa e fala, olha aqui o meu pano de fundo. Você tem que me fazer feliz. Eu sofri demais na vida. Olha aqui você. Eu quero que você me entenda. E a gente sai jogando o pano de fundo, desculpa aí, em todo mundo dentro de casa. E as pessoas são obrigadas a engolir isso. Eu sofri. Eu cheguei até aqui. Eu trabalhei duro. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a entender que existem outros panos de fundo dentro da sua casa. Vocês meninas, moças, você sabia que sua mãe tem TPM? Você sabia que ela pode estar passando por uma crise no casamento com seu pai? Você sabia que o seu pai pode estar perdendo emprego, pode estar com problema financeiro, pode estar com depressão? Você sabia onde é que está a vassoura na sua casa? Não! Porque você chega cheia de necessidades. Quando você chega em casa, ou quando o seu marido chega em casa, você é capaz de olhar nos olhos dele e ver que ele aguentou um patrão que é um cão chupando manga numa quarta-feira de cinza, sentado numa pedra ao meio-dia? Não! Você já está com o seu pano de fundo todo pronto para jogar na cara dele. Porque só você tem pano de fundo. Você se enrola nesse pano de fundo e faz com que todo mundo conheça isso muito bem. E Jesus nos ensina que só tem uma forma da gente amar de verdade qualquer pessoa. É a gente colocar o pano de fundo adequado nela. Quando ele diz, eles não sabem o que fazem, nós não sabíamos mesmo, todos nós. Nós estávamos matando o rei do universo. Nós estávamos matando a única pessoa que poderia nos livrar. Nós estávamos matando a única pessoa que realmente, de verdade, nos amou até a morte. Nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Mas muitas vezes, gente, nós não conhecemos, nós não olhamos no olho das pessoas que vivem conosco na nossa casa e queremos que nosso marido se converta. Queremos que os nossos filhos entendam quem Deus é. Nós não nos interessamos por ninguém. Nós não estamos nem aí. Quando você olha para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu namorado, você realmente quer saber dele como ele está, como ela está, como foi o dia, como foi o histórico por trás de tudo aquilo que aquela pessoa traz, de criação complicada, de pais violentos. Não estamos justificando, estamos explicando para podermos agir da forma adequada para a pessoa. O problema é que nós não vemos ninguém, exceto nós mesmas. E nós queremos que todo mundo veja o nosso pano de fundo. E fazemos qualquer coisa e qualquer negócio para que se veja o que nós estamos passando, o que nós já passamos, o que nós precisamos. Nós fazemos exigências e não percebemos o outro. Às vezes há filhos aí gritando por atenção. Há mães já de idade se sentindo um pedaço de trapo velho e imundo que não serve para nada. Há maridos que pensam assim, se eu sumir, não vai fazer nenhuma diferença, ela se basta. E a gente quer que as pessoas vejam Jesus, vejam a perspectiva de Deus em nós. Eu amo um texto, nós não vamos abrir o texto porque ele é longo, mas eu vou explicar para vocês. Em Êxodo 18, 14 a 24, há um episódio onde Moisés estava atendendo o povo sozinho. E Jetro, o sogro dele, olhou aquilo e chegou para Moisés e falou, Moisés, meu filho, você tem que parar com isso.
Você não dá conta desse povo todo. Você precisa dar um jeito de arrumar pessoas para ajudarem você e tal. E foi incrível. Será que nós somos assim? Quando a gente chega dentro de casa? Eu queria te desafiar, em nome de Jesus, a chegar em casa e esquecer o seu pano de fundo por uns minutos e começar a olhar nos olhos das pessoas que vivem com você. E começar a fazer perguntas mesmo. A saber mais da vida dessa pessoa, do dia dela, mas ouça. Ouça. De verdade. E se você não tem vontade, comece a ir para casa já em oração. Senhor, me ajude a me interessar. Me ajude a olhar nos olhos. Me ajude a reparar nas coisas corretas. Em nome de Jesus. Esse é um desafio de quem quer realmente mostrar Jesus onde vai. Ter cheiro de Deus. Coloque pano de fundo nas pessoas. O pano de fundo delas, porque normalmente a gente coloca o nosso, né? E acha que a pessoa tem que ser um reflexo de nós. Então, cuidado com isso. A segunda coisa. Antes de falar a segunda coisa, eu vou falar Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É uma boa oração para se fazer. Senhor, que eu cuide não somente daquilo que me interessa, porque isso é fácil você cuidar. Você não precisa nem pedir, né? Mas que eu cuide dos interesses das pessoas que Deus colocou debaixo do meu cuidado, debaixo do amor, da minha autoridade. Pessoas que o Senhor colocou na minha história, no meu dia a dia, que são responsabilidade minha. E muitas vezes eu não estou enxergando essas pessoas. E há um provérbio que não é bíblico, mas ele diz assim, que quando as pessoas não nos olham, a gente seca. Provavelmente você está convivendo muitas vezes com gente murcha, sem vida, porque você não tem olhado para elas como deveria. Então, a primeira coisa que você quer que Deus seja visto e a perspectiva dele na sua vida, leve em consideração o pano de fundo de cada uma das pessoas que moram com você. Segunda coisa, importantíssima, não perca o direito de ser ouvida. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu já ouvi muito isso. Tá doida? Liga não. Tá de TPM. Ih, lá vem. A Madre Teresa de Calcutá. Nós falamos, e quanto mais a gente fala, mais a gente perde o direito de ser ouvida. O meu sogro tinha uma dinâmica na simplicidade dele muito interessante. Ele disse que quando os filhos começavam a brigar, ele iria lá na despensa, pegava 2 latas, ele mantinha uma lata vazia e uma lata cheia. Ele ia lá e falava, para. E os meninos já sabiam. Pegava um menino e outro. Eu não trouxe porque eu não sabia como é que era o piso aqui, mas eu tenho uma lata vazia e uma lata cheia que eu uso. Usei no Acamupa com os adolescentes. 3 vezes a latinha ficou imprestável, a lata cheia. Mas se você joga no chão uma lata cheia e uma lata vazia, adivinha qual que faz mais barulho? A vazia. Por quê? Porque está vazia. Interessante, né? Se você tem que falar demais, se você tem que ser agressiva, você tem que gritar, você tem que bater porta, bater perna, você tem que fazer acontecer, você não tem argumento. E gente que não tem argumento perde o direito de ser ouvida. E a Bíblia é muito clara em Tiago 19. Todo homem, só que eu vou falar toda mulher, tá? Toda mulher seja pronta para... Ah, vocês sabem? Que legal! Vamos repetir então? Toda mulher seja pronta para ouvir. Ouvir com os ouvidos. Porque tem gente que acha que tem instalação trocada. Ouve com a boca aberta. Que o outro está falando junto.
Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. Eu nunca me esqueço, há uns tempos atrás, há uns décadas atrás, eu cheguei para o meu marido, para o Samuel, e falei assim: você não fala comigo? Ele foi, eu começo a falar, você começa a falar, eu paro. Podia ter dormido sem essa, né? Você não quer saber. Salmo 141:3 diz assim, é uma oração boa para a gente fazer. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Tem uma historinha que eu acho bastante engraçada, que é uma mulher que chegou para o padre lá na igreja dela e falou: padre, não aguento mais, padre. Lá em casa é uma brigaiada, meu marido chega em casa, e a gente começa a gritar um com o outro, o menino corre para um lado, o cachorro esconde embaixo da mesa, é uma desgraça. Eu preciso que o senhor tome uma providência, que o senhor vai conversar com ele, alguma coisa aconteça. Aí o padre falou: não, minha irmã, foi lá dentro, vou buscar um negócio. E foi. Chegou com a garrafinha. A senhora vai levar essa água benta. Água benta, vai resolver todos os seus problemas. Não vai ter briga mais na sua casa. É mesmo? Padre, é verdade? Verdade. E o que eu tenho que fazer? Aspergir no meu marido quando ele chegar em casa? Não. Quando você ouvir a porta da garagem abrindo, você fica escutando. Quando você vê que ele vai abrir a porta da casa, você pega a água benta e põe um gole e segura. Segura a água na boca, não engole não. Segura. Aí ele vai passar vociferando. E ele vai para o banheiro, né, para tomar banho. Aí quando ele entrar no chuveiro, você pode engolir. Aí vai fazer suas coisas. Quando você vê que ele está saindo, vindo na sua direção, de novo, mais um gole, segura. Não pode engolir. Entendeu? Entendeu mesmo? Porque eu não sei se você é como eu, mas eu sei o que dizer, como dizer, por que dizer, quando dizer, onde dizer. E se não tiver nenhuma dessas alternativas, eu ainda consigo falar alguma coisa. E quando eu falei que a coisa mais chata do mundo é brigar com meu marido. Porque ele não briga. É chato. Eu falo, choro, escabelo. Ele fica olhando para minha cara. Aí um dia eu cheguei para ele: você faz de propósito para me irritar. Você não fala nada. Ele: amor, eu não sei o que dizer. Porque você sabe, você põe as palavras assim, vai metralhando, e eu realmente não sei, eu não falo, não é para te irritar, é porque eu realmente não consigo acompanhar. E isso significa que ele não consegue acompanhar, que ele não está me ouvindo. Não é? Pois é. Eu estou exercitando a água benta. Aí esses dias ele falou assim para mim: a moça está muito quieta, você está doente? Aí eu falei: eu não vou responder porque eu estou com água benta na boca agora. Senão eu teria resposta. O que pode tirar o seu direito de ser ouvida? Muitas vezes não é o que eu digo, é o que eu não digo. Às vezes a gente é tão omissa também, tem um outro lado, aquele lado da pessoa acuada, da pessoa que não fala, da pessoa que guarda, que engole. E aí ela não tem direito de ser ouvida, porque ela não fala. Se você é ruim, que nem meu marido, para falar assim de sopetão, comece a orar a Deus para que você possa ter uma argumentação correta, do jeito certo, para você poder ser ouvida. E você sabe que Deus te ajudou porque o outro ouve. É incrível que quando a gente fala com sabedoria de Deus, a outra pessoa quebra. É interessante que a Bíblia fala que a nossa justiça não pode produzir a justiça de Deus. Deus, ele obedece às leis da física dele também. Que as leis da física dizem que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo.
Se você está pondo a mão em alguma coisa, Deus tira dele, porque não cabe as duas mãos. Se você vai falar para convencer alguém, Deus vai ficar de fora. Então, em nome de Jesus, comece a orar. E ore pela água benta do Senhor. Salmo 141, 3. Decora, põe no espelho. Não para o seu marido ver, porque senão ele vai cobrar de você. Mas põe em algum lugar aí que você lembre. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Me ajuda. Mas cuidado com o silêncio. Cuidado. Outra coisa que faz você perder o direito de ser ouvida, falar sem filtro. Não, Sara, eu sou muito honesta. Eu não consigo, quando eu tenho que falar, eu falo. Aí lembro da história de 3 velhinhas, que ficaram viúvas mais ou menos na mesma época, e cada uma morava num apartamento. E elas resolveram alugar 2 apartamentos e morar as 3 juntas, num apartamento que tinha 3 quartos e tal. Mas antes delas fazerem isso, elas sentaram para planejar. E uma falou assim, olha, eu quero avisar vocês que eu sou uma pessoa muito honesta. Eu falo as coisas que eu tenho que falar. Aí a outra falou, não preocupa não, que eu também sou muito sincera, eu falo o que eu penso também. E a outra falou, eu também tenho essa mesma característica. Dali 3 semanas elas estavam separadas, porque as 3 eram sem educação. Não medir o que se diz faz você perder direito de ser ouvida. E a Bíblia diz que a língua ela é fogo. Ela põe fogo numa floresta. Tem mulher incendiária aqui que, pelo amor de Deus, em vez de pegar fogo do jeito certo, bota fogo. Queima tudo, arrebenta. Eu detesto essa época do ano, porque quando eu passo aqui indo para Anápolis e vejo as queimadas que acontecem na floresta e como a floresta demora para se recuperar, e fiquei mais frustrada ainda porque o meu cunhado falou assim para mim, o Amós, ele falou assim, e você olha essas árvores aí cheias de folhinhas que pegaram fogo ano passado, não é folha de árvore não, são as trepadeiras que tomaram conta delas, e é verdade, as árvores continuam mortas. Muitas vezes nós temos vivido casamento sem vida porque nós estamos matando os nossos maridos com o que dizemos. E eu digo isso de carteirinha. Com a minha língua comprida, eu frustrei muito o meu marido. Eu deixei o meu marido e fiz o meu marido mudar. Ser menos espontâneo. E está levando tempo para recuperar essa floresta queimada. É difícil. Terceira coisa, que a gente não faz muito. A primeira delas é levar em consideração o pano de fundo das pessoas que vivem conosco. A segunda coisa é não perca o direito de ser ouvido. E é interessante porque Jetro, ele foi meio invasivo, o sogro de Moisés. Mas a forma como ele se preocupou com Moisés, a forma como ele viu o pano de fundo de Moisés e ajudou, fez com que Moisés o ouvisse e agisse, e arrumasse pessoas para ajudá-lo. Ele foi ouvido. Muitas vezes a gente está falando a coisa certa, mas não do jeito certo. Terceira coisa, Colossenses 3,15, na última frase, diz assim, sede agradecidos. E vamos fazer uma atualização, né? Sede agradecidas. Nós temos uma dificuldade imensa de ser agradecidas. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei interessante. O cara disse assim, você já percebeu que a gente sabe muito bem quando a gente está infeliz, mas a gente não reconhece quando está feliz? Nós precisamos desenvolver isso. Ser agradecidas. Lamentações 3:21 diz assim, nós vemos Jeremias em frente de Jerusalém completamente destruída. E Jerusalém para ele era tudo, como para qualquer judeu. E ele fala isso, ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu tenho memória pelo que Deus fez, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. O problema é que a gente dá ênfase ao que a gente não tem, ao que não está acontecendo, e aquilo que a gente tem não tem valor para nós. E eu li um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, me deu um branco, de uma mulher que fala sobre 1000 bênçãos.
Eu acho que a Florence, você lembra, né? Você lembra o nome? Ela, lembro, mas vai pro celular. É mentirosa demais, gente. Como lembra? Isso é colar, viu? Tô brincando, pode olhar. Hã? Plena, não sei o que lá. Vida simples, vida plena. Foi isso mesmo. Ela escreveu esse livro. E foi interessante porque eu tinha comprado um caderno grosso assim, e ela fala de 1000 bênçãos, de você começar a anotar pequenas bênçãos, porque a gente não tem muita dificuldade de lembrar das grandes bênçãos, mas das pequenas, das corriqueiras, é difícil, né? E aí eu peguei esse livrinho, estou na 87 ainda, bênção 87, para 1000 ainda demora, né? Mas vamos lá, né? E aí eu me lembro que eu estava lá, sentada com o meu caderninho, com a caneta na mão, e pensando, como agradecer uma coisa simples, uma coisa corriqueira. E sabe o que veio na minha memória? Isso aqui. Todos os dias, todas as vezes que o meu marido entra em casa, ele faz isso. E eu sei que ele chegou. Foi a minha primeira bênção. Eu não quero nunca não ouvir isso. É uma coisa pequenininha demais, né? Outra coisa que eu anotei. Meu filho me deu uma bronca danada. Eu estava no Carrefour com a minha mãe e ele brigando comigo por uma coisa certa. Eu estava fazendo errado. Mãe, você está errada, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí eu anotei lá. Eu tenho um filho que é uma mãe. Eu tenho um monte de bichinhos no meu quintal. Eu tenho o Oscar, que é o gambá, que vai todo dia comer minha comida de cachorro que eu ponho lá para ele. Todo dia ele está lá. Ontem eu bati um papão com ele. Ele não me responde não, por enquanto. Passarinhos de todo jeito. Coisas pequenas que a gente não para ver. O carro que você tem na sua garagem. O pneu, a máquina de lavar louça. O pneu que não fura. Ai, louvado seja Deus. Pequenas bênçãos que vão fazer com que o seu coração seja mais grato. E começar a ver nas pessoas com quem você vive motivos de gratidão. E não motivos de reclamação. Porque esse negócio de homenagem póstuma é lindo. Mas a pessoa interessada não está sabendo da história, né? Provérbios 3,6 diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É fantástico esse texto. Quando eu olho esse texto, eu imagino uma seta para o passado e uma seta para o futuro. Eu olho para trás, buscando Deus em absolutamente tudo que aconteceu na minha história, desde as mais simples até as mais complexas. Como no meu caso, eu consegui ver Deus no meu abuso. Vocês acreditam nisso? Eu achei Deus lá. Precisei usar microscópio, mas eu achei. E quando você começa a ver que Deus funcionou lá, você sossega aqui, sabe por quê? Porque Ele endireitará as minhas veredas. Quando eu leio o livro de Jó, eu não sei se você já fez isso, lê o livro de Jó, leia só o que Jó disse. Depois só o que Deus disse. Jó tem uma característica incrível, ele fala o que ele está pensando. O senhor me amassou, eu devia ter sido um aborto, o senhor matou minha família. E reclama com Deus. E de repente ele fala, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Daqui a pouco ele fala assim, ainda que me mates, em ti confiarei. Há no coração de Jó uma certeza de que o negócio está preto, está feio, está cabeludo. Mas o Deus que eu experimentei no passado e que eu vi nas circunstâncias da minha história, Ele vai se levantar e Ele vai fazer alguma coisa no meu futuro. A sua esperança não está no que você vê. A sua esperança está no Deus que pode mudar a sua história, porque Ele já mudou a sua história antes. É o mesmo Deus. O que a gente faz?
a gente pendura as experiências que a gente tem com Deus, que nem as minhas orquídeas, eu gosto de pendurar lá no meu orquidário, meus quadros, eu acho lindos. Só que se eu não tiver nenhum deles, não faz diferença para mim. E muitas vezes a nossa experiência com Deus é exatamente assim. A gente conta para todo mundo que Deus fez, faz e acontece, mas na hora do vamos ver, na hora que a coisa está feia, essas memórias não servem para nada. Por isso que Jeremias fala, eu preciso lembrar do que o Senhor fez para eu poder ter esperança. Então, se você quer ser grata, comece a dar graças pelas pequeninas coisas e comece a lembrar também das grandes que Deus tem feito e que as pessoas na sua vida têm feito dentro da sua casa. Meninas aí, adolescentes que vivem dentro de casa, muitas vezes, e eu perguntei isso lá na Camupa, quantos aqui pagaram para o seu Camupa? Ninguém levantou a mão. Falei, uai, mas quem que pagou para vocês? E essa roupa bonita que vocês estão usando aí? Muitas vezes a gente fala mal dos nossos maridos. Rejeita, desrespeita. Comece a olhar e pedir para Deus te dar novos olhos. Olhos de gratidão. A gente, quando era criança, detestava brócoli. Aí meu pai um dia fez o seguinte. Falou, cada um pega um raminho aí de brócolis. Os filhos já oram assim, né? Ele falou, olha esse brócolis. Olha que coisa linda. Parece uma árvorezinha. Deus precisava fazer assim? Aí ele pegava uma fruta e falava, olha isso aqui. É um útero. Não é? Serve para proteger a semente. Deus precisava fazer tão bonito, colorido, gostoso, consistências diferentes, formatos diferentes. Uns nascem lá em cima, outros nascem no chão. E é engraçado que eu me vejo fazendo isso. Eu aprendi isso. Eu vejo uma joaninha, eu quase que faço o exame ginecológico na pobrezinha. Eu pego assim, nossa, gente, não, pego lente. Que isso? Precisava, quem que pintou essas bolinhas minúsculas? E aqueles besouros que parecem uma joiazinha, e quando ele abre, a asa é toda dobrada. Eu nunca sabia disso, gente. Quando o besouro voa, como é que ele não voa com aquelas casquinhas pretas que ele leva? Se fosse aquilo, ele caía. Ele abre aquilo e sai uma asa ali que parece um tule. E a asa abre e ele voa. É espetacular. Comece a pedir a Deus olhos novos, para você poder ser grata. E por último, fuja das maldições. A Bíblia fala de 2 maldições no lar, que são terríveis. Uma em Malaquias 4:6, que a gente conhece bem, né? A Bíblia diz que Deus mandará o profeta Elias, que na verdade é uma tipificação de Cristo, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para quê? Para que ele não venha e traga maldição. Não existe pior maldição do que pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filho e filho contra mãe. Se você não consegue se relacionar com seu filho, e se você, filha, não consegue se relacionar com seus pais em algum grau, em nome de Jesus Cristo, encare isso como um corredor perigoso de maldição. Perigosíssimo. Eu falei isso lá para os adolescentes e repito sem medo de errar. Não conheço nenhum filho que não obedeceu e honrou seus pais e não se arrependeu, que se dê bem. Não conheço. E a Bíblia diz lá em Efésios, né, 6, 1, 2, 3 e 4, ele fala, filhos, honrem seus pais, obedeçam em tudo os seus pais. Por quê? Para quê? Para que te vá bem, para que tenha longa vida sobre a terra. Você quer se dar bem? Seja uma boa filha. Ah, mas você não conhece meus pais. Deus não colocou esse adendo lá.
Se o seu pai for maravilhoso, incrível, honre seu pai, obedeça. Não. Obedeça. Sabe por que Deus falou isso? Porque Deus não estava pensando no seu pai ou na sua mãe, quando Ele deu essa ordem para você. Ele estava pensando nele. Ele fala, faça isso porque isso é grato para mim. É por causa de mim que você vai fazer. Não é por causa do seu pai. Eu sempre brinco que o Samuel não merece que eu me submeta a ele. Porque ele é exatamente igual a mim, comete erros. Ele é gente como eu. Mas eu não tenho que me submeter a ele por causa dele. Senão Deus tinha colocado assim, olha, Sara, obedeça ao Samuel. Não, ele colocou, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Não tem linha de exceção. Mas por que ele falou? Faça isso no Senhor. Filhos, obedeçam no Senhor. Maridos, amem como o Senhor. Servos, sejam bons, no caso nosso aqui, funcionários, por causa do Senhor. Patrões, sejam bons patrões, porque isso é grato a Deus. Deus é o nosso ponto de referência. Deus merece que a gente se submeta às pessoas por causa dele? Deus merece. Você quer se dar bem, filha, filho? Seja um bom filho. E outra coisa, pais, mães aqui no caso, né? Cuidado, porque Deus te colocou na vida dos seus filhos para disciplina, no mesmo texto de Efésios 6, 1, 2, 3 e 4. Disciplina e admoestação do Senhor. Não é para você descontar a raiva quando você está de TPM. Não é para você mostrar para os outros que você sabe educar. Não faça do seu filho um modelo. A Bíblia diz que a disciplina que você vai dar e a admoestação, ela vem daquele que te dá a perspectiva correta das coisas. Não discipline o seu filho porque você está com raiva dele. Ore para Deus te dar graça para fazer isso. E há uma segunda maldição que aparece na Bíblia, lá em Deuteronômio 28, 56. E eu vou ler para a gente encerrar. Deuteronômio 28, 56. Eu não sei se você já viu esse texto, eu já falei sobre ele uma vez lá para as mulheres da minha igreja. A mais mimosa das mulheres. Isso é uma maldição, viu, gente? O povo se desviou do Senhor, não queria obedecer, e Deus deu como maldição isto aqui. A mais mimosa, a mais delicada mulher, a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver. Meu Deus. A pior maldição que pode acontecer na nossa casa em relação ao nosso marido, especialmente, e aos nossos filhos, é que a gente seja mesquinha. O que é mesquinhez? Eu vou dar, mas vou dar só isso aqui. É tudo que você vai ter de mim. É aquela coisa que a gente dá o mínimo do mínimo e ainda dá rangendo o dente. Isso é maldição. Se você olha para o seu marido e você não tem nem um mínimo de afeição ou interesse por ele, caia de joelho e clame ao Senhor para que te livre dessa maldição, porque isso é maldição. Ah, você não conhece meu marido. Não, nem quer conhecer. Ele não está aqui. Tem uns homens aqui espionando, mas tudo bem. Ele não está aqui. Não estou falando com eles. Deus não está falando com eles. Deus vai lidar com eles. Pare de usar o seu marido como desculpa para ser mesquinha, para ser pobre, para ser insuportável. E com os filhos, então, porque não disciplinar os filhos é não amá-los. Você já deve ter estudado isso hoje à tarde, não preciso repetir. Então, em nome de Jesus, você quer ser vista na sua casa como quem tem perspectiva de Deus? Lembre-se, valorize um pouquinho o pano de fundo das pessoas que vivem com você. Não perca o direito de ser ouvida. Seja grata e fuja das maldições. Vamos orar?
Senhor, tudo que nós vimos e ouvimos aqui, nesses dias, a gente sabe que a gente pode muito bem ficar com a cabeça cheia de informações e continuar exatamente do jeito que a gente entrou aqui. Isso também é maldição. Quando a gente entra em contato com verdades eternas e isso não mexe conosco. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor ministre com misericórdia e graça a tua palavra ouvida durante todo esse tempo que estivemos aqui, desde ontem. Que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, e que a tua palavra não volte vazia, mas que ela faça o que lhe apraz na nossa história, curando relacionamentos, curando a nossa visão de nós mesmas, curando, Senhor Deus, a forma como nós agimos, pensamos, sentimos. Que nós tenhamos consciência de que a tua perspectiva é a melhor perspectiva para nós. Ainda que não seja o que a gente quer, porque o Senhor é o único que consegue contrariar a gente e fazer a gente feliz assim mesmo. Senhor, livra-nos de voltar para casa para as mesmas coisas de sempre, mas dá-nos olhos novos para que a gente olhe para os nossos esposos, para os nossos filhos, mães, pais ou pessoas que vivem com a gente, com um olhar filtrado pelo Teu Santo Espírito, para que nós tenhamos esses panos de fundo correto e possamos, de repente, livrar essas pessoas de sofrimentos que têm vindo desde sempre. Pessoas machucadas, se sentindo rejeitadas, e nós continuamos a fazer isso com elas, porque nós não estamos nem aí para elas. Perdoa-nos pelo nosso egocentrismo, perdoa-nos pela nossa cegueira, porque nós não nos importamos de verdade com as pessoas que vivem com a gente. Dá-nos o Teu amor, Senhor. Dá-nos o Teu amor por elas. Obrigado porque um dia Jesus olhou para a gente lá daquela cruz e disse: eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, perdoa, perdoa. Senhor, põe guarda na nossa língua, na nossa boca. Nós falamos demais. Tem misericórdia. Dá-nos capacidade de ouvir. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Senhor, desenvolve no nosso coração e nos nossos olhos a capacidade de ser gratas por tudo que o Senhor nos tem dado. Desde as mínimas coisas dentro das nossas casas até as máximas. Que a gente não sente à mesa e esqueça de pedir, de agradecer, porque a mesa está posta. E a gente pode se sentar à mesa com aqueles que a gente ama. E não falta. Porque se a gente não faz isso, as nossas próximas gerações também não vão fazer. E Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós possamos ser convertidas aos nossos filhos, e os nossos filhos a nós. Que o Senhor faça o que é preciso, para que nós possamos ser quem o Senhor nos chamou para ser dentro das nossas casas, Senhor. Senhor, livra-nos da mesquinhez, de nos contentarmos em dar o mínimo e achar que está bom, mas exigimos o sangue do outro. Nós precisamos do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta de que se o Senhor não fizer, não vai acontecer. E que bom que o Senhor faz. Por isso que o Senhor nos ajude a nos rendermos aqui. E não fazemos proposta de o que a gente vai fazer diferente quando chegar em casa. Mas que nós possamos ser completamente desempoderadas. Tira de nós toda a capacidade de nos mover para fazer qualquer coisa. Que o Senhor nos esvazie para que caiba o Senhor dentro de nós. Que nós não nos sintamos confortáveis como estamos, mas que possamos ser movidas pelo Senhor, tiradas da nossa zona de conforto e possamos experimentar o casamento, a família que o Senhor sonhou para nós. Que possamos experimentar a mulher que o Senhor chamou para ser carta escrita de Cristo. Livra-nos, Pai, de mais um acúmulo de informações. E que a gente não chegue em casa querendo pregar para os nossos maridos e nossos filhos, não. Mas que o Senhor trave a nossa língua. E quando a gente abrir a boca, saia só coisa do Senhor. Fazendo diferença eterna na vida das pessoas. Talvez haja maridos que precisam de um olhar de amor e de compreensão.
Menos palavras e mais ações. Filhos que às vezes estão desesperados, mas não têm sido vistos pelos pais. E, no caso, por nós, mães. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. E obrigada porque o Senhor nos deu uma enxurrada, um tsunami de sabedoria, de graça, de palavra, de poder que só o Teu Santo Espírito pode dar. Obrigado por essa onda incrível que o Senhor nos expôs esse final de semana. E que nós possamos aproveitar tudo que nós recebemos aqui. Mas que nós sejamos transformadas por Ti e não por nós mesmas. Em nome de Jesus. Amém.